Você quer que seu filho aprenda a se preocupar com questões ambientais, a valorizar a natureza desde criança? Uma forma de fazer isso é educar o olhar dele para o verde, para admirar a natureza, para admirar as árvores, os passarinhos, os insetos, ver beleza na natureza desde pequenininho. Então, quando você está andando com ele na rua, você vê um ipê bonito, ó, um ipêzinho. Aqui não sei se dá pra enxergar, mas eu tô com uma camisa do ipê amarelo. Um ipê bonito, amarelo, florido, ou uma sibipiruna, um flamboyant, ou uma árvore frutífera, ou uma árvore que você não conhece mesmo. Mas mostre pra ele, olha como é lindo, olha como é bonita essa árvore, olha aqueles passarinhos. Mostre pra ele como aquele ecossistema ali não é só uma árvore, né? Uma árvore com um monte de passarinho, com minhoca, com insetos, com várias vidas que estão ali ao redor. Tenta trabalhar o lúdico, né? Tenta brincar, tenta mostrar canções, parlendas, histórias que tratem esse assunto, né? Acho que a partir do momento que a criança se apaixona pela natureza e começa a aprender a olhar, observar, parar para ver mesmo, contemplar, aumenta as chances de ela um dia se preocupar com o assunto, querer que a natureza continue de pé, que as árvores continuem bonitas, que as florestas não sejam desmatadas, que não tenha poluição nos rios, aprenda a cuidar, proteger, reciclar, etc. Uma forma de fazer isso também para as crianças é por meio dos livros, né, da literatura. E tem livros muito ricos, muito legais que tratam do assunto do meio ambiente de uma forma leve, lúdica, legal e não chata. Porque tratar de questões ambientais de forma chata é a coisa mais comum do mundo. Mas tratar de uma forma legal não é todo mundo que sabe fazer. Eu queria indicar aqui, meu filho adora ler. Não sei se deu pra perceber com o tanto de livro que ele tem, o tanto que ele gosta de ler. Mas eu separei 5 que falam especificamente sobre árvores. Porque a gente está aí no 21 de setembro, dia da árvore, 23 de setembro começa mais uma primavera, então é uma oportunidade mágica, legal, interessante para a gente falar de árvores para as crianças, mostrar para elas como árvore é um negócio incrível, como elas podem andar nas ruas da cidade e não enxergar só prédio, poste, passeio, calçada, coisas cinzas, e aprender a enxergar também o verde, que existe muito nas cidades, as árvores, os passarinhos, aprender a apreciar o canto dos passarinhos, aprender a ver os insetinhos, não tô falando de pernilongo, não, tô falando dos vários insetinhos que a gente tem por aí, mesmo nas cidades grandes, borboletas e tudo, e que a gente às vezes passa batido, nem consegue enxergar mais. Eu trouxe 5 livros infantis que eu queria indicar, todos sobre árvores e todos tratando de um jeito muito legal. O primeiro, esse daqui, chama A Árvore de Julinha. Ele é da Nina Flores, Jacques Montblanc, da editora Casa da Coruja, aqui de Belo Horizonte. É um livro super bonito, ilustração bacana, tem uma quantidade de textos que não é tão grande assim, tem umas páginas iguais essa aqui que quase não tem texto, tem outras que já são mais, né, tem uma historinha maior. Então assim, é um livro que desde que a criança já tem uns 4 anos de idade, você já pode começar a ler para ela, que ela vai achar legal, vai achar interessante, mas quando ela tiver lá seus 6, 7 anos, 8 anos, ela já pode ler sozinha e ela vai curtir ler sozinha. E o legal desse livro, ele mostra a história da Julinha, que é uma menina que veio da cidade para morar num lugar mais tranquilo, que tinha um quintal, e nesse quintal tinha uma árvore. E aí conta toda a relação dessa criança com a árvore. E é uma relação de descobertas, de você ir aos poucos descobrindo que aquela árvore dá, uma época do ano ela dá mais folhas, em outra época ela fica peladinha. E que ela vai e enche de flores, e que depois ela enche de frutas, e que as frutas são deliciosas, e que tudo é um processo, que tudo é um tempo, que tudo não é para ontem, igual a gente está acostumado, esse imediatismo de hoje em dia. Tem um processo de paciência, né, que para as crianças também é uma coisa interessante de se ensinar. E assim, uma história muito bonitinha, muito bem escrita, muito legal. Quando eu vi esse livro, na hora eu quis trazer aqui para casa.
recomendo para crianças aí já a partir dos 4 anos você começar a ler e elas lerem sozinhas com seus 6, 7, 8 anos. Outro livro que tem uma pegada parecida também é sobre o relacionamento de uma criança com a árvore no seu quintal, é o Elise e Filomena, é da Luísa Carreirão, esse livro aqui, e da editora FT, que é Finotraço de Belo Horizonte também. É um livro, assim, já começa com a Elisa tendo um relacionamento, ao contrário da Julinha, que vai descobrindo a importância e o interesse, ele vai sendo despertado dela pela árvore. A Elisa, ela já tem um amor pela árvore do quintal dela, que ela já batizou, inclusive, de Filomena. E a gente vai descobrindo como é que é esse relacionamento, e a gente vê, inclusive, a árvore, um belo dia, tendo que ser cortada, porque ela ficou doente. Só que aí, o legal da história é que mostra que mesmo o toquinho da árvore ali pode trazer uma vida também, tem um ecossistema ali que vai se formando, ela pode brincar ainda até com aquele pedacinho de cotoco de árvore. Então, assim, é muito interessante que ela meio que transformou a árvore num bichinho de estimação dela, digamos assim, que é uma forma mais rara da gente ver isso sendo tratado, mas tem muitas crianças que têm essa relação, essa proximidade com as árvores, com crianças que moram em casas com quintal e tal. E mostrar para as crianças que não moram em casa, menino de apartamento, que nem o meu, que sim, você pode amar uma árvore. Tem uma árvore aqui do lado de frente para minha janela, que é uma cibipiruna, que eu amo. Você pode amar ela, você pode olhar para ela todos os dias e admirar ela um pouquinho, contemplar ela. Isso vai te fazer bem. Mesmo depois que ela, por algum motivo, tiver que ser cortada, ainda tem uma história. E aí é legal isso ser abordado no livro também. Outro livro que tem essa abordagem é o clássico Árvore Generosa, do Shel Silverstein. Esse livro aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês na edição de capa dura, bonitona, da Companhia das Letras. Esse livro ele foi escrito em 1964 e ele se popularizou, virou um best-seller aqui no Brasil, com a tradução de ninguém menos que Fernando Sabino, faz a tradução desse livro. E quem está escrevendo aqui na contracapa é ninguém menos que Mia Couto, outro baita escritor, né? Também mostra a relação de um menino com essa árvore, mas é um menino por toda a vida. É um menino que depois vira adolescente, que depois vira adulto, que depois vira velhinho. E a árvore tá lá junto com ele esse tempo inteiro, sempre se oferecendo para ele de alguma forma. Inclusive quando também ela já foi sugada até não poder mais e vira só um cotoquinho, igual lá na história da Elise e Filomena. É um livro que também não foi ilustrado pelo próprio Shel Silverstein, ele tem pouco texto, assim, tem uma outra página com mais texto, como essa daqui, mas tem muitas páginas assim que são pouquíssimos textos, porque ele é um livro mais poético, um livro mais de reflexão. Então eu recomendo que ele seja lido junto com o adulto, mesmo quando a criança já tiver lá seus 7 anos e souber ler, você ler com ele e refletir com ele sobre a importância dessa relação com as árvores, da preservação das árvores, de como as árvores querem sempre entregar pra gente e a gente às vezes abusa desse relacionamento. É muito interessante a abordagem, né? À toa que aí é um livro que é um clássico já da literatura infantil juvenil. Esse outro é um livro muito bonito, também da Companhia das Letrinhas, do Fernando Nuno, ilustrado pelo Bruno Nunes, O Quintal da Minha Casa. Um livro belíssimo, ótimas ilustrações, inclusive foi o ilustrador Bruno Nunes que deu de presente pro Luiz, pro meu filhinho, ó. Que gracinha, dedicatória. E ele é um pouco mais abrangente aí do que esses outros, porque até então eu tava falando sobre uma árvore, relacionamento de uma criança com uma árvore. Obviamente que isso pode ser ampliado aí para o olhar da criança para todas as árvores. Mas esse livro aqui, ele já começa falando, o quintal da minha casa tem árvores. E aí ele vai listando, mangueira, paineira, cerejeira, flamboyant, cipreste, coqueiro, aroeira, jequitibá, vai citando várias árvores maravilhosas. E depois ele vai e fala, e também tem bichos, e também tem flores, e também tem frutos. E que quintal é esse, né? O quintal dele tem bichos marinhos, o quintal dele tem planetas, o quintal dele tem até animais fantásticos. Quer dizer, o quintal dele é o mundo, né, que a gente vive. Então ele descreve de uma forma muito poética esse mundo que a gente vive,
começando pelas árvores, mas indo um pouco além. Então, depois ele chega uma parte que o quintal começa a ser destruído. Aqui, ó. Né? E aí vai afetar as árvores, mas também o restante desse ecossistema mágico que existe no mundo. Então é uma forma muito legal de abordar o meio ambiente, começando pelas árvores, mas indo um olhar um pouco além delas, de como que todo mundo junto, trabalhando junto, pode cuidar desse quintal que é a nossa casa, que é o mundo, que é o planeta que a gente tem, o único que a gente conhece, que é habitado até hoje, e que a gente conhece até hoje que seja habitado. Então, assim, tem uma sonoridade legal, ele traz muitos nomes, acho que desperta uma curiosidade nas crianças também, na hora que fala das flores, por exemplo. Lírio, cravo, rosa, orquídea, tulipa, jasmim, margarida, manacá, flor de cerrado, sempre viva, resedar. Então, assim, é uma sonoridade bonita, são muitos nomes difíceis, diferentes, nem toda criança conhece todas as flores. E todas as árvores, é uma experiência que pode ser legal de ser feita também pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, pai e filha, de você pegar a partir desse livro e fazer uma pesquisa mais ampla. Que flor é essa? Qual que é resedar? Será que a gente já viu essa árvore de resedar aqui em Belo Horizonte? Olha, vimos, é aquela florzinha rosa, bonita. É uma experiência de você ir conhecendo e mostrando para sua criança este incrível quintal da sua casa, que é esse que a gente vive aqui, que a galera nem sequer enxerga, que dirá preserva. Vamos começar a enxergar, pelo menos, gente? Por fim, o último livro que eu quero indicar, é só para falar que esse é o quintal da minha casa, eu disse que é legal você ver junto com o seu filho, mas é um livro que também perfeitamente dá para as crianças lerem sozinhos, com seus 7, 8, 9 anos. Ele é um livro um pouco maior do que os anteriores, mas é um livro para você curtir aí até os 10 anos e tal. E eu vou finalizar com um livro que é para criança começar. Meu filho tem 7 anos, ele ficou louco com este livro, mas é um livro para adulto também. Então é um livro para você curtir a vida inteira, para você ter dos 7 aos 97 anos, que é esse Árvores, de 2 autores de Varsóvia, da Polônia, que eu não sei pronunciar o nome deles, vou colocar pertinho para vocês verem aí, que eu não quero correr o risco de pronunciar tudo errado, me desculpem. E esse livro aqui é capa dura, da Martins Fontes, uma edição de luxo, bonitona, que é feito para durar. É o que eu tô falando, não é um livro que o seu menino lê com 7, 8 anos e depois perdeu o interesse. É um livro para você navegar por ele. E ele, diferentemente dos outros, ele não é de história, exatamente. Ele é um livro que também tem histórias e tal, mas ele é um livro de curiosidades sobre as árvores. Com belíssimas ilustrações, gigantes, que ocupam aí quase as 2 páginas. E nesse cantinho aqui tem texto, que é grande, é uma quantidade até grande, com uma letra pequena para criança dessa idade, mas que cada página é sobre um assunto, então também é fácil de ler aos pouquinhos. É um estilo meio almanaque, digamos assim, né, que os meninos, o Luiz, por exemplo, ele ama o almanaque do Marcelo, da Ruth Rocha. Tem milhões de páginas, a liberdade dele é muito grande, mas é almanaque você vai lendo aos pouquinhos, né? Você não precisa ler tudo de uma vez, igual os meninos acham que tem que ler quando é criança. Esse daqui ele também vai degustando aos pouquinhos, e aí vai explicando curiosidades sobre árvores, mas assim, das mais diversas, é muito interessante. Por exemplo, essa página aqui é só sobre folhas, e aí vai falando só sobre as folhas. Com outra aqui que é sobre as raízes, vai ter uma parte que é sobre camuflagem. Então assim, ele pega o ponto de partida é a árvore, mas para falar de N coisas relacionadas a ela. E o que eu acho legal também é mostrar que é isso, a árvore é um mundo, né? Não é uma árvore, um serzinho ali. É um ecossistema, é uma vida, a partir delas existem lendas, existem histórias, existe o ecossistema mesmo, existe essa coisa de ter várias vidas ali, que é uma página só sobre bonsai. Copas, as formas de cortar, a arte da poda, de podar diferente. E aí eles vão contando. Só que assim, não é um texto não é infantil, não é uma coisa simples assim para criança. É um texto para você deixar a criança aí, é literatura infantil juvenil, tal, mas para criança aí degustando aos pouquinhos, ou você pode ler junto com ela, e para ela curtir até
quando for adulto, tá? Não é pra criancinha, mas é porque eu quero trazer histórias aí que vão inspirar as crianças, até a criança que existe dentro de você. E é isso, gente. 5 livros para começar aí para falar sobre árvores. Livros, como eles podem ajudar a gente a ensinar para as crianças e até para a gente mesmo a educar o nosso olhar para a beleza das árvores, para o encanto que é você admirar tudo, você perceber ali a beleza do tronco, das folhas, das flores, dos frutos, das sementes. E até chegar um ponto que você vai saber diferenciar, você vai saber identificar, dá um prazer danado de você andar na rua e falar, olha, aquela é uma tipuana, aquela outra ali é um resedá, aquela ali é uma sapucaia. É muito legal a gente ter esse conhecimento e a partir do momento que você tem uma identificação, uma admiração, uma paixão por uma coisa da natureza, é o primeiro passinho ali para você querer cuidar, para você querer ver as florestas de pé. Eu nunca fui para a Amazônia e acho que eu nunca vou, provavelmente, não tenho dinheiro para ir para lá. Sei só do que eu leio, né? Eventualmente vejo imagens e tal, mas eu sei da grandeza daquela floresta. E eu quero que ela esteja viva, eu quero que ela esteja bem, saudável, que esteja preservada, que não esteja sendo destruída, queimada, desmatada. Então, esse é um exemplo. Quando a gente ama o verde aqui no nosso cantinho, em outro lugar, às vezes do outro lado do mundo, às vezes em outro país, mas você tem um interesse despertado por um bem muito mais amplo, o quintal da nossa casa, como disse aquele livro. Então é isso, espero que tenham gostado e que coloquem aí em prática com as suas crianças.